E aí, turma, good evening. Espero que todos estejam bem. Hoje estudarei advérbios. Vamos lá? Os advérbios são o quê? Os advérbios são aquelas palavras que modificam quem? O verbo, o adjetivo e o próprio advérbio em si. Vocês temos aí, ó, nós temos aí alguns exemplos de verbo. She singer well. Ou seja, ela canta well. Ela canta bem. Nos adjetivos, she is very beautiful. Nos advérbios, I like coffee very much. Ou seja, she is a girl will, ela canta bem. She is very beautiful, ela é muito bonita. I like coffee very much. Ou seja, eu gosto muito de café. Vocês podem ver que sempre o advérbio ele está vindo depois do verbo. Sim, exatamente. Como você pode observar aqui. Well é o advérbio. Sing, o verbo. Ó, advérbio. Aí vem aqui o adjetivo. E desse lado nós temos o verbo. A mesma coisa. Nós temos dois advérbios em si. E bem aqui, ó, like, que é gostar, que é o verbo. Ele veio, o advérbio veio depois do verbo. Ok? Vamos lá. Aqui são alguns exemplos que temos que ter cuidado na hora de organizar alguns advérbios quando ele aparece na frase. Quando você tem diversos advérbios. E nós temos advérbios de intensidade, lugar, tempo, modo e assim por diante. Observe nos exemplos abaixo a ordem em que os advérbios de modo, lugar e tempo aparecem. Shall dance well. Ou seja, ela dança muito. Chic dance IT club. Ou seja, a boate, o local da dança. Que aqui, ó, vem o local que vai ser num clube. She'll dance last night. Ou seja, o horário, o tempo, vai ser o que? A noite. Então, como é que vocês iam organizar isso aqui? Primeiro você coloca o modo, certo? Depois você vai botar, opa, o modo é só will. Depois você coloca o local. E no final você coloca o advérbio de tempo. Modo, lugar, tempo. Aqui são algumas posições dos advérbios onde ele aparece. Com o verbo em geral, os advérbios aparecem sempre entre o sujeito e o verbo, certo? Vamos lá. I never write children's zoo. Ou seja, eu nunca fui ao zoológico. Vocês observam aqui, ó, o advérbio ele ficou entre o sujeito, o eu, e quem? E o verbo. Fui. Ou seja, eu never, nunca fui ao zoológico. Mary and Joe wise ate often on Saturday. Mary e John sempre comem fora no sábado. E assim por diante. Os Riley seldom beats annoy on. Que dog. O cão raramente morde alguém. Just random. Swallow Jack still morning sun. Ou seja, essa janela realmente pega o sol de manhã. Certo? Então, esse é uma das posições que o verbo pode aparecer, certo? Entre o sujeito e o verbo. Com o verbo to be no presente e no passado, o advérbio fica após o verbo to be. Vamos lá. The train is usually on time. O trem geralmente chega no horário, ou seja, o verbo to be, certo? Depois aparece o que? Eu coloco um advérbio. Vocês podem ver aqui, ó, verbo to be e o advérbio.
verbo e advérbio. E assim por diante. Toda vez que você tiver um verbo to be, é certeza do verbo aparecer posterior a ele. The book was normally where. O livro normalmente ficava aqui. Já aqui em construções com um auxiliar, que é o will, por exemplo, ou modal, can, should, must, o advérbio fica entre o auxiliar e o verbo principal. Your parents can, yours come to your house. Nossos pais sempre podem vir à nossa casa. 13 birds will never leave this nest. Aquele pássaro nunca sairá do ninho. Ou seja, nessa situação, quando você tiver um verbo auxiliar, can, will, has, must, e um verbo principal, come, live, been, go. Ou seja, você poderá colocar, você terá o que? Um advérbio. Quando usar advérbio often, usually, sometimes, occasionally, também pode ser usados no começo da frase, ou seja, eles podem ser utilizados. Usually, my parents don't go out at night. Em geral, meus pais não saem à noite. Sometimes to dog back for reason. Às vezes o cachorro late sem motivo. Occasionally, I buy new books. Ocasionalmente eu compro livros novos. Often and John traveling to their vacation. Geralmente M e Tom viaja para a praia. Ou seja, eles podem ser utilizados também no início. Essas aqui, viu? Esses advérbios. Certo, pessoal? E aqui são algumas expressões que também são consideradas como advérbios. São equivalentes a alguns advérbios. São equivalentes a advérbios de frequência. Ou seja, eles costumam também aparecer ou no início ou no final das frases. No and ten. No and ten. De vez em quando. Once and while. Às vezes. Once in a blue moon. Raramente. Every day. Todo dia. Ou seja, vocês podem observar que eles tanto aparecem no início das frases, como também eles aparecem no final. Então, pessoal, por hoje é só. Good night e thank you. Bons estudos, galera. Fiquem com Deus.